Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estamos mais um dia na presença do nosso Deus, buscando o nosso Deus, né? Porque em todo tempo o Senhor é bom. Não importa onde eu esteja, não importa o que eu tenha passado, mas eu tenho que estar sempre na presença de Deus, glorificando, adorando o nome do Senhor, buscando, né, aquele que é único de receber toda a honra, toda a glória. Que você esteja aí hoje na sua casa, no meio dos seus familiares, aonde Deus te colocar, seja sempre grato ou grata a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que Ele vai fazer, né? A gente ainda está no início de um ano, que eu creio que será o ano do Senhor, o ano das promessas se cumprir, o ano que tudo aquilo que não foi cumprido em 2023, que esse ano eu creio irá se cumprir na minha e na sua vida. Mas eu preciso acreditar, porque a palavra de Deus ela é bem clara, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter fé. Não adianta eu falar, não adianta eu falar somente de boca, de palavras. Não adianta eu ir na igreja e acreditar quando um profeta lança uma profecia sobre a minha vida. Se eu não tiver fé, nada acontece, nada vai mudar. Se eu não mudar também, nada mudará à minha volta. Muitas das vezes a necessidade da gente estar mudando nos caminhos do Senhor. Tem pessoas que continuam, entra ano, sai ano, né? Estão nos caminhos do Senhor, estão buscando, estão indo na igreja, mas nada muda nas suas vidas. Por quê? Porque a pessoa ela não tem fé em primeiro lugar e às vezes até tem fé, mas a pessoa não muda as suas atitudes, não abre mão de algum pecado, não dá importância para aquilo que Deus fala. Ah, mas eu tô assim dentro da igreja, eu tô no erro, eu tô fazendo as coisas assim, eu não mato, eu não me prostituo, então mentir de vez em quando, que problema tem, né? Deus é amor, cuidado. Deus é amor, mas Deus é justiça. E talvez a vida dessa pessoa não mude porque a pessoa não quer mudar. Então nós temos que entender, se eu não mudar, nada mudará à minha volta. Muitas das vezes pela graça, pela misericórdia de Deus, essa pessoa que está toda errada na presença de Deus, ainda Deus ajuda, ainda Deus dá oportunidade, porque Ele está ouvindo, ela está ouvindo a palavra e Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso. A paz, pastora Cássio. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso que Ele dá oportunidade. Lembre-se na live anterior, quando eu preguei sobre Nabal, aquele homem tolo, né? Deus deu a oportunidade até para aquele homem insensato, louco, ignorante, sem sabedoria. Deus deixou ele 10 dias de cama. Deus deu a oportunidade para Nabal se arrepender dos seus pecados, daquilo que ele tinha cometido durante a sua vida, mas Nabal ele decidiu. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio e hoje isso acontece no meio do povo de Deus. Tem pessoas que estão há 10 anos, estão há 20 anos, eu conheço, eu estou falando de causa conhecida. Tem pessoas que estão há 10 anos, 20 anos na igreja, não estão na presença do Senhor. Ela diz, eu estou 20 anos na presença do Senhor. Não está. Desculpa eu falar a realidade, mas Deus me levantou para falar a verdade. Eu não posso ser conivente com algumas coisas, por mais que eu seja uma pastora que tenho que pregar amor, tenho que pregar, né, tudo aquilo que Deus ensina, eu tenho que pregar a realidade. Eu não posso passar a mão na cabeça de pessoas que estão no pecado, que estão em mentira, estão em fornicação, estão num pecado terrível e dizendo
não, Deus é amor, você vai para o céu. Não, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus quer os filhos transformados. Eu posso ir do jeito que eu tiver para a presença de Deus. Eu posso estar no erro, posso estar na mentira. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu não era essa pastora que eu sou hoje. Hoje eu ainda preciso de mudança, hoje eu ainda preciso de transformação, mas naquela época que eu ainda não conhecia esse Jesus que eu conheço hoje, eu era toda errada. Então a gente tem que entender, Deus quer, venha como você estiver, mas não permaneça da mesma maneira. É isso que a Bíblia me ensina. Então, assim como Nabal, ele teve a oportunidade, ele teve a chance de se redimir, de pedir perdão para a esposa. Abigail era uma mulher sábia, ela ficou do lado do marido, mesmo depois que ela conseguiu, né? Eu preguei lá atrás que Abigail na Bíblia é a própria representação de Jesus, que deu a sua própria vida por amor de mim e de você. É a própria representação de Deus, do Cristo. Porque lá no Antigo Testamento, Jesus, o Messias, ainda não tinha vindo em pessoa, em carne na terra, mas tem várias passagens que me mostram que ele já estava lá. Até no começo, no princípio, Jesus estava lá e o Verbo se fez carne. A gente conhece em várias passagens na Bíblia a presença, a representação de Deus ali quando Abraão colocou seu filho, Alamandarabachai, colocou seu filho para dar de oferta para Deus, ali a própria representação do Cristo se entregando ali o madeiro, a cruz representava aquelas lenhas que o menino levava. Então tem várias representações no Antigo Testamento que me mostra Jesus sendo representado. Mas as pessoas têm a mente cauterizada, têm a mente fechada para enxergar Jesus na sua caminhada. Assim como lá atrás, lá na época dos apóstolos, lá na época dos profetas na antiguidade, as pessoas tinham dificuldade de ver Jesus. O próprio Cristo se fazia presente diante de tantos acontecimentos, de tantos ensinamentos através dos profetas, e o povo tinha a mente tão cauterizada com o erro, com a sua própria concupiscência, com a sua própria carne, que eles não davam chance para Deus agir. Naquela época, irmãos, a descida do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos ainda não tinha acontecido, mas naquela época a presença de Deus era forte. O próprio Deus se fazia manifesto no meio do povo, mas o povo insistia no erro, insistia na desobediência. E assim como eu preguei na live anterior, Nabal, ele teve a chance. Deus colocou ele 10 dias numa cama. Deus colocou ele numa cama para ele se arrepender dos seus pecados, para ele cair em si, vamos dizer, para ele se arrepender de todo o mal, de tudo aquilo que ele fazia, porque a palavra é bem clara. Nabal era um homem ruim, um homem que tinha tantas posses, que tinha tantos bens, mas ele era ignorante espiritualmente, ele era uma pessoa dura de coração, ele era uma pessoa que gostava de fazer o mal, ele era uma pessoa insensata, maligna, tolo. A própria escritura define Nabal. E essa palavra vem de encontro a mim, como tem que vir em encontro à igreja de Cristo, que somos eu e você. Será que eu não estou sendo um Nabal na vida? Será que eu não estou sendo uma tola? Será que eu não estou sendo uma pessoa ignorante espiritualmente? Será que eu não estou sendo uma pessoa cauterizada de mente, que eu vou na igreja e nada acontece na minha vida? Sim, muitas das vezes nós estamos pecando. Pecado, irmãos, não é só matar, não é só roubar. Pecado tem vários tipos de pecado. Vá lá para o Antigo Testamento, vários tipos de pecado. Tinha vários tipos de
vamos dizer assim, de sacrifício para ser pago diante do pecado mais pequeno, se pagava uma rolinha, diante de um pecado maior, se pagava um cordeiro, um bezerro, aí não importava, porque naquela época ainda Jesus não tinha vindo à terra, mas hoje, que Jesus, eu tenho livre acesso ao Filho de Deus, através do Filho de Deus eu chego até o trono de Deus, eu tenho que me livrar desses pecados pequenininhos, muitas das vezes é uma mentira, é uma falta de perdão, é uma falta de amor. Satanás tem agido no meio do povo da igreja como antigamente, e nós temos que entender que isso não pode se fazer presente ainda hoje. Então, que você venha ter essa sabedoria, que você venha ter esse conhecimento, né? Porque só conhecer de palavras, só conhecer de ver os outros ou de testemunho dos outros, isso não significa que eu estou bem. Nós temos que entender que para mim conhecer literalmente a Deus, eu preciso pagar o preço, eu preciso sacrificar, eu preciso abrir mão. E abrir mão de mim mesma não é fácil. Abrir mão quando alguém me afronta e eu engolir aquele orgulho e respirar e virar as costas muitas das vezes, ou baixar a cabeça, me humilhar. Muitas das vezes eu tenho que pedir perdão para alguém que me feriu. Ah, mas pastora, foi a pessoa que me humilhou, foi a pessoa que falou mal de mim, foi a pessoa que levantou um falso testemunho contra a minha vida, mas isso é o perdão. Eu tenho que perdoar até aqueles que me perseguem, aqueles que falam mal de mim, porque eu amar um irmão que obedece às leis de Cristo, eu amar aquele irmão que bate no meu ombro, que concorda com tudo que eu faço, é muito fácil, irmãos, é fácil, mas Jesus não me ensina isso nas escrituras. Jesus me ensina que eu devo amar os meus inimigos, aqueles que me percebem, eu tenho que orar pelas pessoas que me afronto, eu tenho que orar por aqueles que me humilham, eu tenho que orar por aqueles que tentam puxar meu tapete, eu tenho que orar por aquelas pessoas ruins de coração, tolas que nem Nabal. Então nem era isso que eu iria pregar, porque Deus me colocou outra palavra, mas Deus insiste em falar com a sua igreja. Deus insiste em falar comigo e com você, Alamandarabachai. Ele insiste em falar comigo e com você, que somos povo escolhido de Deus. Se você está aí, se você vai acessar essa live, compartilhe essa live, irmãos. Tem muitas pessoas precisando acordar. Tem muitas pessoas que o diabo colocou escama nos olhos. Tem muitas pessoas que Deus quer que acorde, ó igreja. A palavra de Deus em Apocalipse é bem lembrada, é bem pregada, é bem colocada quando o homem de Deus diz: acorda, ó igreja. É o próprio Deus que está falando para o profeta, falando para o homem de Deus, para a igreja acordar. Porque o povo de Deus precisa acordar. Há tempo, irmãos, há tempo para tudo. Há tempo de eu comer a comidinha aquela, tomar o leitinho. O bebezinho, ele começa mamando no seio da mãe. O bebezinho começa tomando leitinho na mamadeira. Depois os pais vão dando uma papinha, depois até chegar na comida sólida. Só que Jesus está às portas. É tempo da igreja ser adulto espiritualmente. É tempo da igreja ser aquele povo a qual Deus chama para o arrependimento. É tempo do povo de Deus sair do pecado, sair da imundície, sair de tudo aquilo que desagrada a Deus. Irmãos, nós não vamos ser perfeitos. Você pode me dizer, mas perfeição só existe no céu. Sim, só que Deus conhece o meu e conhece o seu coração. Se eu estou ouvindo a palavra, se eu estou na igreja há tanto tempo, eu posso chegar uma semana na igreja, mas se a palavra está sendo pregada, eu sei aonde eu estou errando, eu sei o caminho que eu estou indo, o caminho que me leva à perdição, o caminho que me leva ao inferno, literalmente, eu conheço. Através da palavra, a palavra que é pregada, ela me ensina e te
te ensina sobre o arrependimento, sobre largar as velhas práticas e se tornar uma nova criatura. Não adianta eu me batizar, eu conheço muitas pessoas batizadas, eu conheço muitas pessoas que tomam Santa Ceia e vivem um processo terrível, estão doentes, estão pagando um preço e muitas das vezes Deus dá corda, irmãos. Muitas das vezes a pessoa pode dizer, eu estou no pecado, ninguém está vendo, meu pastor não está vendo, minhas irmãs da igreja não estão vendo e a minha vida está indo muito bem, Deus está me abençoando. Cuidado, porque o diabo também dá. O diabo dá, mas ele cobra com a outra mão. O diabo dá com a mão e cobra com a outra mão. E Deus, ele quer que nós nos arrependamos, que a gente venha se arrepender literalmente, que a gente venha abandonar as velhas práticas, que a gente venha abandonar o pecado. Tem pecado de lascívia, pecado de falta de perdão, pecado de nos altares de Deus. Tem pessoas colocando a mão na cabeça dos outros em prostituição, em mentira, em roubalheira, em adultério. Irmãos, isso é muito sério. Eu imagino a pessoa achando que Deus está sendo conivente com as coisas erradas, mas vai chegar o tempo que todos nós vamos estar diante de Deus. Você pode achar, Deus está me abençoando, a minha vida está sendo uma bênção quando eu prego, pessoas são libertas, quando eu prego, pessoas são transformadas. Cuidado, porque o diabo está te enganando. Se você está com um pezinho na igreja e o outro no mundo, de uma torneira não jorra dois tipos de água. Talvez você esteja com o espírito do engano na sua vida e você acha que é o espírito de Deus. Satanás, ele está agindo no meio do povo de Deus. Satanás, ele é tão astuto que ele age no meio do povo de Deus. Hoje em dia, Satanás está nos altares. É duro ouvir essa palavra, mas lembre-se lá na antiguidade, isso já foi deixado na Bíblia como exemplo. Os filhos do profeta Ofni e Finéias, os filhos do profeta estavam no templo. Eles foram escolhidos pelo próprio Deus, eles usavam a estola sacerdotal, através deles eram colocados sacrifício no altar, ninguém podia tocar a não ser eles, e eles mesmos roubavam a Deus, eles mesmos se prostituíam nos templos, eles mesmos riam até do pai dele, que era um profeta conivente com o pecado, e hoje eu vejo isso dentro das igrejas, pessoas para não perder um membro, para não perder um pastor, para não perder um obreiro que ajuda na obra, que dá o dízimo, às vezes muito alto, pastores, profetas, homens de Deus, que nem o profeta lá na antiguidade fingia que não via os filhos fazendo aquilo, porque ele sabia, todo o povo sabia, vai para a Bíblia, irmãos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, vá para a Bíblia, busque o conhecimento na palavra, a Bíblia é bem clara, eu tenho que ser que nem o povo de Bereia, eu tenho escritura. Naquela época o povo tinha só as leis mosaicas, a lei de Moisés, a Torá, eles não tinham a Bíblia como eu e você temos. Vai chegar um tempo, Alamandarabachai, que a Bíblia vai ser tirada do nosso. Vai chegar um tempo que a Bíblia será tirada do meio do povo de Deus. E aí você vai ter a desculpa, mas eu não tenho a Bíblia, não tem ninguém que me ensine a palavra, mas hoje você tem livre acesso ao trono de Deus. Hoje você tem livre acesso às escrituras, a tudo aquilo que aconteceu desde a época dos profetas, desde a época de Jesus. Nós temos exemplos na palavra de homens que se desviaram,
quebraram. Nós temos exemplo na palavra de pessoas que estavam nos altares e se corromperam. Nós temos exemplos de profeta, de líderes que nem Davi, que caiu no pecado. Nós temos exemplos de Sansão, irmãos, um cara que foi ungido no ventre da mãe, um cara que foi escolhido antes mesmo de nascer e se perdeu por causa da concupiscência da carne, por causa do seu ego, por causa de querer não obedecer pai e mãe, porque primeiramente Sansão desobedeceu pai e mãe. Pessoas de Deus hoje não respeitam seu pai, a sua mãe, falam de qualquer jeito, humilham o pai e a mãe, falam como se estivesse falando com uma criancinha, falam mal do pai, falam mal da mãe, não interessa se teu pai te maltratou na infância, não interessa, talvez teu pai tenha até te abusado, porque o pai abusou, alguém que era para cuidar, abusou de você, e a pessoa guarda rancor, a pessoa está há anos na igreja, está há anos, né, dizendo que está na presença de Deus, entre aspas, porque quando eu estou na presença de Deus, quando eu me achego a Deus, irmãos, algo tem que acontecer, algo novo tem que acontecer. Quando o Espírito Santo está na minha vida, tem pessoas dentro da igreja que diz que são batizadas no Espírito Santo, falam em língua, mas a vida não mostra que a pessoa foi liberta. Pela árvore a gente conhece os frutos, irmãos, então não adianta você rodopiar, não adianta você falar em línguas, porque o diabo também é enganador, não adianta. Examine-se o homem a si mesmo. O próprio Cristo diz que eu tenho que me examinar. De uma torneira não jorra dois tipos de água. Se eu sou uma pessoa contendeira, se eu sou uma pessoa que me prostituo, se eu sou uma pessoa que, entre aspas, falo em língua, rodopio, mas a minha vida não mostra Cristo, tem algo errado. Vai se consertar, porque o diabo está te enganando. O diabo também fala em línguas, o diabo também rodopia, o diabo também profetiza. Então você tem que entender, de uma torneira não jorra dois tipos de água. Nabal teve a oportunidade de se consertar e não se consertou. Ele continuou 10 dias, irmãos. Deus lançou ele num leito, 10 dias doente, a ponto de morte. Eu creio, porque eu medito nas escrituras. Eu conheço um Deus, Alamandarabachá, e eu conheço um Deus que quando a pessoa se arrepende do seu pecado, que nem Davi se arrependeu. Davi se arrependeu e até hoje a gente conhece a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não foi porque ele errou uma vez que Deus o abandonou. Ele pagou um preço. Seus filhos pagaram um preço. Muitas das vezes teus filhos estão pagando preço. Muitas das vezes a tua família, a tua casa está pagando preço por causa do teu pecado. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar porque Deus me levantou para um tempo como hoje. Deus me levantou como profetisa nessa casa, nessa terra, para apontar o dedo e falar. Talvez hoje você, ou os seus filhos, ou a sua família está pagando o preço por causa do teu pecado. Ah, mas eu estou dentro da igreja, eu ajudo na obra, eu faço, eu prego. O muito fazer não significa que você está certo. O muito fazer não são pelas obras, não são só pelas obras, irmãos. As obras têm que estar junto com o meu testemunho, com a minha vida. As pessoas têm que ver na minha vida o testemunho. As pessoas têm que ver Cristo na minha vida, porque ser cristão é ser como Cristo. Ser cristão é ter as atitudes que Cristo tinha. Ser cristão é isso. Ah, mas a senhora só prega cajadada. Eu prego aquilo que o Espírito de Deus coloca no meu coração. Eu prego aquilo que Deus manda eu pregar. Acorda, ó igreja, Deus me chamou para esse tempo, então eu obedeço à voz do Espírito Santo. Não que eu sou melhor que vocês, eu também erro. Primeiramente a palavra vem aqui. Primeiramente a palavra vem para o profeta, para profetiza, para depois o profeta espalhar para o
povo. Você acha que não dói quando Deus me fala comigo, falando que o povo de Deus, o povo dele está corrompido, que o povo em cima dos altares estão se prostituindo, que o povo está se corrompendo, que o povo está fazendo coisa errada? Você acha que não dói no meu coração? Dói no meu coração. Eu sinto a dor que Deus sente vendo o seu povo se corromper, o povo errar, se prostituir. Dói no meu coração. E muitas das palavras também vêm de encontro a mim, irmãos. Não pense que eu sou perfeita, que eu sou... Ai, a pastora Nádia não erra. Erro sim. Sou falha. Não sou super-homem, não sou super-mulher, sou falha, mas o principal, que é agradar ao meu Deus, o principal, aquilo que eu prego, eu tenho que viver. O principal, irmãos, nós temos que viver. De uma torneira não pode jorrar 2 tipos de água, não pode. Eu tenho que me consertar. Acorda, ó igreja, enquanto é tempo. Nabal, repito, ele teve 10 dias para se arrepender. Era um homem tolo, insensato, um homem que só fazia maldade, um homem que quando lá Davi pediu ajuda para ele, Davi cuidou das ovelhas dele, cuidou dos pastores dele, cuidou do rebanho dele. Davi podia chegar lá arrombando tudo, pegando uma ovelha, matando, comendo, mas não, Davi era um homem de Deus, pediu licença, pediu uma comida e ele ainda se fingiu de doido. Aquilo que o nome dele falava, que ele era tolo, ele se fez com Davi. E aí a esposa dele, Abigail, foi uma mulher sensata, uma mulher sábia, uma mulher que soube defender a sua fé em primeiro lugar. Ela mostrou quem ela era. Tanto é que Abigail é a própria representação de Cristo, porque ela tomou sobre si a culpa de Nabal. Ela poderia também ser morta. Ela poderia ser morta só de chegar até Davi, mas não. Ela arriscou. Me lembra de Esther, né? Esther, ela teve que se apresentar ao rei e ela disse: se perecer, pereci. Abigail também, a mesma coisa. Ela lançou de si o orgulho, lançou de si a soberba, lançou de si todo o achismo e foi lá e deu a cara a tapa. Tomou o lugar do marido, a culpa sobre ela, e Deus ainda colocou aquele homem tolo, aquele homem insensato num leito, numa cama, feriu aquele homem para ver se ele se arrependesse. Deus deu 10, mas não se arrependeu porque o coração era duro, não se arrependeu porque não reconhecia, talvez pelo orgulho, porque ele era um homem rico, um homem cheio de pessoas que adoravam ali Nabal porque ele tinha dinheiro. Hoje eu vejo pessoas assim, que pelo orgulho estão se perdendo, pela soberba, pelo narizinho empinado. A pessoa não quer reconhecer que está errado. A pessoa, mas eu estou nos altares, eu estou pregando a palavra, eu estou ajudando os pobres. Deus é comigo. Não, não é por isso. Não são pelas obras, não são por muito fazer. Deus quer uma pessoa que nasça de novo. Quando eu entrei naquelas águas, quando eu me batizei, quando eu me batizar, se você não é batizado, que você saia dali um novo homem, uma nova mulher. Se você se prostituir, que você venha se limpar da prostituição. Se você mente, pare de mentir, porque o pai da mentira é Satanás. Se você é uma pessoa contendeira, pare de arrumar encrenca, às vezes até dentro da igreja. Se você fala mal do pastor, fala mal do irmãozinho, pare de falar mal dos outros. Irmãos, é sério isso, é sério. Eu estava aqui pregando, aliás, eu estava aqui orando, eu estava aqui pedindo uma direção de Deus e Deus está insistindo com a sua igreja. Acorda, ó igreja, acorda enquanto é tempo. Deus tá puxando a corda, como eu digo, porque Deus dá corda, Deus dá oportunidade, assim como deu para Nabal. Deus dá oportunidade para você se arrepender, mas se eu não me arrepender, se eu não buscar me consertar com Deus, vai chegar uma hora que nem Deus vai interceder mais por mim, nem Jesus vai poder interceder junto ao Pai em favor de você, se você continuar no erro, se você não se consertar, se você não abandonar as velhas práticas. Preste atenção, é o Espírito Santo, Alamandarabachai, que está mandando essa palavra para a igreja.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Irmãos, é sério. Eu estava aqui orando, eu saí para passear. Eu tô aqui, olha só, num pesqueiro, num lugar lindo. Eu poderia, irmãos, estar ali com meu marido que está lá pescando, eu poderia estar lá comendo, eu poderia estar lá bebendo, lá mandarabachai. Mas eu abri a Bíblia e Deus continua falando comigo. A igreja precisa, eu me emociono. Porque se Deus está falando é porque a igreja precisa de conserto. A igreja precisa de arrependimento. A igreja precisa se consertar enquanto é tempo. Quantas pessoas... Eu me emociono, irmão, porque o Espírito Santo, Alamandarabachai, ele é tão nítido nas nossas vidas, ele fala tanto ao nosso ouvido quando a gente dá atenção a ele. Eu estava ali vendo meu marido pescar, falando com Deus, abrindo a palavra. Deus falou novamente ao meu coração sobre conserto, sobre as pessoas se consertar. Deus tem pressa em te salvar, em me salvar. Louco, hoje pode ser teu último dia na terra. Eu não sei qual é o dia, qual é o tempo que Deus vai voltar para mim. Quantas pessoas Deus tem chamado nesses últimos dias? É cantor famoso, não importa o dinheiro do cantor, ele foi fazer um procedimento, era o quarto que ele fazia, porque ele tinha um problema no coração, irmãos. Era o quarto que ele fazia, que ele saía vitorioso, porque ele ficava nos melhores hospitais, ele tinha os melhores médicos, porque o dinheiro, irmão, ele não compra tudo. Ele pode me ajudar, mas quando eu colocar o dinheiro acima do meu Deus, é diferente, a Bíblia fala. Mas não é isso que eu estou pregando, eu estou pregando sobre arrependimento, sobre pessoas que estão nos altares, pessoas que estão botando uniforme, pessoas que estão falando de Jesus, mas estão no erro, estão no pecado, e Deus não quer isso de mim e de você. Deus quer que a gente se arrependa, que a gente volte às antigas práticas, que a gente volte ao primeiro amor, que a gente volte ao arrependimento. Lembre-se que desde lá da época de Israel, o povo de Deus estava no deserto, o povo continuava, insistia no erro, ele se arrependia, pediu socorro para Deus, Deus vinha, levantou, né, um libertador, levou eles de lá das garras de Faraó, levou para o deserto, e ali o povo continuou murmurando. Aí o povo pediu água, Deus deu, fez brotar água da rocha, o povo começou a reclamar de novo. Deus mandou codornizes, mandou maná, mandou tudo, e o povo sempre murmurando. E hoje eu vejo isso na igreja de Cristo. O povo recebe bênção. Estava lá no mundão, na prostituição, estava lá na droga, e Deus limpa, né, o peixe, limpa a pessoa começa a ser exaltada, sobe um pouquinho de grau espiritual, como eu digo, aí quer aparecer para todo mundo, se acha o profeta, se acha a irmãzinha, só porque Deus usa no louvor, só porque Deus usa para pregar. Irmãos, nada é nosso, tudo é dele. A honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. Quando eu acho que a glória é minha, quando eu acho que as coisas são minhas, é porque eu estou longe de Deus. Quando a pessoa que está sendo usada por Deus se exaltar um pouquinho, o Espírito Santo já não está na vida dela. Quando a pessoa achar que tudo é dela, que é Deus que me usa, que é eu que faço. Quando a pessoa começa com eu fiz, eu faço, eu isso, eu aquilo. Quando a pessoa começa com eu na frente antes de Jesus, irmão, já acende uma lanterninha na minha cabeça. Deus já me toca e diz, ó, essa pessoa está se perdendo. Por quê? Porque o orgulho, a soberba é o que abate o homem. A Bíblia é bem clara, o orgulho, o soberba abate o homem, abate a mulher de Deus. E eu vejo muitas pessoas caindo no pecado, caindo no erro, fazendo a obra, caindo no pecado, caindo no erro, trabalhando na obra, pregando o evangelho, levando às vezes multidão. É sério isso. Mas acorda, ó igreja, arrepende-te, volte às antigas obras. O Espírito Santo, repito, está falando, arrepende-te, deixa Deus tirar essas vendas. Lembre-se de Paulo, quando Paulo
aliás, que Saulo, né, foi lá no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus. Aí Deus deixou ele cego, porque ele ainda tinha escamas literalmente nos olhos. Ele era um homem letrado. Ele conhecia a Torá, ele estudou desde criança, ele estudou lá na sinagoga. Ele foi estudar com um dos maiores homens da história lá da sinagoga, não me lembro o nome agora, parece que era Gamaliel, mas ele estudou com os maiores profetas. Ele aprendeu a Torá de fio a pavio, vamos dizer assim. Hoje eu vejo pessoas dizendo, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu li a Bíblia 10 vezes, mas não importa, você ler, você ter o conhecimento e não usar, não adianta de nada. Saulo, ele tinha o conhecimento, ele foi iletrado, ele estudou, ele falava várias línguas, é a Bíblia que me mostra isso. E o que adiantou? Ele era um perseguidor do povo de Deus. Ele perseguia o próprio Cristo, porque quando você persegue um profeta, quando você fala mal da irmãzinha, quando você fala mal do seu pastor, quando você fala mal de uma diaconisa, quando você fala mal da irmãzinha do círculo de oração, quando você fala mal de uma pessoa, até daqueles pequenininhos que não tem nenhum cargo na igreja, você está falando do próprio Cristo. Então nós temos que entender. Glória a Deus, Thalita, seja bem-vinda. Continue aí, compartilhe essa live, porque o próprio Deus, irmãos, repito, eu estava aqui no meu domingo, no meu descanso com meu marido, e Deus me tomou de uma maneira tão grande, falou comigo através da palavra, o Espírito Santo ministrou meu coração sobre isso, sobre pecados na igreja. Pecados, irmãos, não é só prostituição, não é só roubo, não é só matar, mas tem pecados escondidos no meio do povo de Deus. Lembra lá de Amã, lembra daqueles homens que roubaram, tocaram naquilo que não era para tocar, esconderam debaixo do tapete, literalmente. Pecados escondidos vão vir à tona. Pecados, escuta o que eu estou falando, é o próprio Espírito de Deus que está falando comigo. Pecados escondidos, Alá mandará baixai, vão vir à tona. Pecados de homens, de mulheres de Deus vão vir à tona. Não se escandalize. Hoje eu vejo o povo de Deus se escandalizar com qualquer coisinha. Ai, que horror! Aquele pastor era um grande... Bah, que horror! Aquele levita, ai, louvava tão lindo, e olha só, hoje tá lá no mundão, irmãos, que hipocrisia é essa? A Bíblia já fala sobre isso. O povo de Deus tá com a mente cauterizada, tá com os olhos vendados, o diabo conseguiu entrar no meio da igreja de Cristo, fechar os olhos do povo de Deus, e o povo tá uma hipocrisia só, que nem o povo lá na época de Jesus, que estava lá no templo, os fariseus, eles pregavam uma coisa, mas não viviam, e hoje eu vejo isso na igreja de Cristo. Acorda, ó igreja, lembre-se, repito, de Nabal. Deus deu corda, deu a oportunidade, colocou Nabal 10 dias de cama para ele se arrepender, e Deus está mandando eu falar para muitas pessoas que se afastaram do caminho, muitas pessoas que estão no erro dentro das igrejas, muitas pessoas que estão louvando, estão pregando, mas ainda estão com o coração cheio de mágoa, pessoas que não perdoam, pessoas que falam mal do pastor, pessoas que falam mal da irmãzinha, pessoas que tocam no ungido. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu posso pregar o arrependimento, eu posso pregar o pecado, mas eu não posso tocar na unção que Deus deu sobre uma pessoa. A pessoa pode ser um Saul na vida, pode ser um idólatra, porque Saul se tornou um feiticeiro, foi procurar feiticeira. Aquilo que mais eu costumo criticar nos outros, às vezes é onde eu vou cair. Então nós temos que vigiar, nós temos que nos apegar mais a Deus, não a homens. Repito, a gente tem que se apegar a Deus, se encher de Deus, se encher da presença de Deus, buscar o conhecimento na palavra, porque Jesus está às portas. Olha aí, ó. É cantor famoso morrendo, é cantora famosa, é gente aí cheia do dinheiro ficando doente, tá em cima de uma cama. Deus dá oportunidade que nem Nabal, mas no momento que Deus nos chamar, que nós venhamos estar preparados.
Acorda, ó igreja, enquanto é tempo. Se arrepende das antigas práticas, se arrepende do pecado, se arrepende de tudo que você tem feito. Examine-se o homem a si mesmo. O próprio Cristo diz para mim me examinar, porque se eu conheço a palavra, eu sei onde eu estou errando. Se eu coloco uma roupa muito degotada, eu tô com uma blusinha aqui, ó, de manguinha, mas se eu coloco uma roupa mais para baixo, muito degotada, o próprio Espírito Santo, eu não preciso nem ter o Espírito Santo, eu como uma mulher de Deus, eu vou me sentir estranha, eu vou ver que aquela roupa não tá bem para mim. A pessoa que nasceu de novo, que se libertou, que não tomou banho nas águas, porque eu conheço muita gente que diz, eu sou batizado, mas só tomou um banho, só passou pelas águas, porque libertação não houve. Me desculpe, eu não estou aqui para apontar o erro de ninguém, mas é o próprio Deus que está mandando eu falar. Tem pessoas que literalmente só passaram ali, tomaram um banho, porque a vida continua no pecado, continua na mentira, continua perseguindo os outros, continua falando mal dos outros. Vamos mudar a igreja de Cristo, vamos mudar nossa mentalidade. A minha mente não pode estar cauterizada, a Bíblia fala disso, eu tenho que ter a mente de Cristo. Cristo não tem uma mente suja, Cristo não tinha uma mente que falava mal de todo mundo. Cristo, ele apontava sim o erro da pessoa, ele levava a pessoa a arrependimento, ele mostrou para aquela prostituta que ela estava errada no caminho dela, ela se arrependeu, ela se prostrou e ela foi liberta. Deus mostrou para aquela mulher lá no poço, mostrou aquela samaritana que ninguém dava nada, Deus mostrou para ela, você tem 4 maridos e esse que está com você não é seu marido, é um homem que você pegou de outra mulher, então vamos se arrepender. Aquela mulher se tornou uma das maiores evangelistas, evangelizou toda uma aldeia e Jesus ficou ali 2 dias ainda por causa daquela mulher. Então há tempo ainda. Acorda, ó igreja, há tempo do arrependimento, enquanto Deus está falando para mim me consertar, para você se consertar, enquanto o Espírito Santo, Alamandará Baixá, estiver nessa terra, ele clama pelo arrependimento, ele clama por eu abandonar o pecado, ele clama, Alamandará Baixá, para nós largarmos as velhas práticas e se arrepender, porque amanhã pode ser tarde. Louco, hoje mesmo pedirei a tua alma, e o que tens preparado? Deus pediu a alma de Nabal, um homem tolo, um homem duro de coração, um homem orgulhoso. Muitas pessoas hoje nos altares da vida, nas igrejas, estão no erro e não se consertam, e Deus está dando oportunidade, Deus está dando chance, Deus está usando profetas, Deus está usando a palavra, Deus está usando louvores, Deus está usando tantas pessoas para pregar o arrependimento, largar as velhas práticas. É tempo do povo de Deus comer as codornizes, alimento sólido. Chegou de papinha, chegou de pãozinho, de maná, chegou o tempo de comer carne, comida sólida. A igreja de Cristo precisa crescer, precisa ser uma igreja adulta, uma igreja que saiba que está errada e abandona. Lembre-se, Saulo se tornou Paulo, mas ele ficou lá, com aquelas escamas ainda nos olhos, para Deus mostrar que ele estava cego espiritualmente, que não adiantava ele conhecer várias línguas, falar vários idiomas, conhecer a Torá, conhecer a lei mosaica toda, ele conhecia toda, ele fazia todo o procedimento no templo, ele foi criado lá no templo e ele conhecia tudo, mas mesmo assim ele perseguia Jesus através dos santos, ele perseguia Jesus quando ele matava uma pessoa que acreditava no Evangelho de Cristo, e aí Deus deixou ele lá, trancado num quarto, sem comida, com escamas nos olhos, até que Deus mandou um profeta lá, e as escamas caíram dos olhos, e ali Saulo, que era Saulo, um homem pecador, um homem perseguidor, se tornou um homem de Deus, porque ele viu, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Se arrependa enquanto é tempo. Ele se arrependeu de ter perseguido tantas pessoas, ele se arrependeu de ter matado tantas pessoas, porque o sangue de Filipe estava na mão dele.
O primeiro mártir da igreja morreu aos pés dele, e ele estava sendo consciente porque ele era um dos homens que perseguia a igreja. Ele se arrependeu de tudo que ele fez e ele se tornou, Paulo, um grande homem. Um grande homem. Olha as cartas que Paulo escreveu. Olha as cartas que Lucas escreveu sobre a vida de Paulo. Olha todas essas cartas que até hoje está na Bíblia para me edificar, para te edificar. Então olhe para esses exemplos. Pare de olhar para o homem falho, que nem eu e você. Tem pessoas que idolatram o pastor, idolatram o cantor, idolatram até gente do mundo. Eu vejo pessoas, irmãos da igreja, que segue macumbeira. Esses dias eu vi uma irmã falando de uma macumbeira aí, de uma bruxa, uma tal de Chalice, não sei como é o nome lá, é até do Rio Grande do Sul, é gaúcha. Deus também espera que ela se arrependa, já usou até pastores para falar com ela, mas uma bruxa, uma mulher usada pelo espírito do engano. Ah, mas tudo que ela fala acontece. Claro, Satanás era um anjo de luz, meus irmãos. Satanás é enganador, ele veio para matar, roubar e destruir, tá levando até o povo de Deus, as pessoas que idolatram esse tipo de pessoa. Então vamos acordar, igreja de Cristo, vamos acordar, povo de Deus, vamos acordar. Está na hora das escamas cair, de eu crescer espiritualmente, está na hora de eu comer o alimento mais sólido. Deus quer o povo dele nutrido espiritualmente, que é um povo que não é por causa de uma perseguição, por causa de um probleminha, que já vai sair da presença dele. Hoje qualquer coisinha, o povo de Deus está tão mimimi, está tão bebezinho espiritualmente, que qualquer coisinha não vai mais na igreja. Qualquer coisinha, o que Deus fez para você? Teu pastor, teus irmãos da igreja pode estar te perseguindo, mas se Jesus não fez nada contra a sua vida, ele muito pelo contrário, ele quer te ajudar, ele quer tirar as escamas dos teus olhos. Arrepende-te enquanto é tempo. Jesus não tem culpa se alguém está te perseguindo. Jesus não tem culpa se o milagre ainda não aconteceu. Jesus não tem culpa porque, mas é Jesus que vai me dar o meu milagre. Sim, mas precisa de eu e você abrir mão do nosso pecado, eu e você abrir mão das coisas erradas para ele poder abençoar. Por quê? Porque Jesus não vai abençoar a pessoa que está na prostituição. Até abençoa, eu creio que Jesus ainda dá oportunidade, como deu para Nabal, mas vai chegar uma hora que Jesus, ele vai ver, mas eu estou abençoando aquela irmãzinha, eu estou abençoando aquele pastor, eu tenho usado aquela pessoa, e a pessoa não se conserta. Então chegou a hora do Ofni e Finéias, eu pesar minha mão sobre ele. Aí daquele que estiver debaixo da mão de Deus ninguém escapa. A sujeirada vai vir à tona. Escute o que eu estou te falando. Escute o que o Espírito Santo me falou numa madrugada, quando me deu essa passagem bíblica falando de Nabal. Escute o que eu estou te falando, a profecia que Deus me deu, que muitos líderes espirituais vão cair dos altares. Escândalo vão vir à tona, e não se apavore, continue firme, porque nos últimos dias haverão escândalo. Haverão falsos profetas, haverão pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão usando os altares para se prostituir, para roubar, para fazer tudo que não deve. Deus, ele já está avisando, muitos irão cair dos altares. Então se apegue em Deus, não se apegue em homens, porque homens são falhos, como eu e você, mas Jesus não. Jesus é maravilhoso. Jesus veio para nos dar vida em abundância, e Jesus quer o arrependimento, quer que nós venhamos ser aquelas pessoas que não se corrompem por qualquer coisa. Então continue firme. Mas eu estou há anos na igreja, eu faço tudo certinho, nada acontece. Aquela irmãzinha que chegou ontem, que faz tudo errado, se prostitui, mente, puxa saco de pastor, puxa saco de pastora para crescer, tá lá na frente. Continue, porque no último dia Deus vai fazer separação do joio e do trigo. No último dia, e esse dia pode ser hoje. Louco, hoje mesmo pedirei a tua alma e o que tens preparado para mim.
É o Espírito Santo que está falando. Então que você venha compartilhar essa palavra. Eu sei que não é uma palavra que a igreja gosta de ouvir. A igreja está tão inchada no orgulho, está tão inchada nas coisas mundanas, que a igreja só quer ouvir profetada, só quer ouvir bênção. Não que Deus não abençoe, Deus abençoa, mas para Ele abençoar, Ele precisa que o povo dele se conserte, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu vou voltar aqui para o meu peixinho, vou voltar aqui para o lado do meu esposo, mas quando Deus chama, irmãos, a gente não tem como fugir. Quando Deus manda o recado, a gente tem que passar adiante, senão a gente vai pagar o preço. Glória a Deus, Nilza, passe essa live, compartilhe, eu vou salvar, vou colocar no meu canal do YouTube. Se você não está inscrito lá, é Nádia de Deus lá no YouTube. Vamos compartilhar a palavra verdadeira, a palavra que Jesus quer que nós pregamos, amém? Feche seus olhos, pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia e vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por me direcionar, que a cada dia o Senhor tem falado com a tua igreja. Arrepende-te, ó igreja. Deus quer tirar as vendas dos nossos olhos, quer que nós voltemos às primeiras obras, às primeiras práticas, que nós venhamos falar do amor dele, que nós venhamos ganhar almas para Jesus. Pai, em nome de Jesus eu apresento essa fotografia, essa peça de roupa, esse copo com água, que todo aquele, Senhor, que está necessitando de uma libertação, de uma cura, que através dessa live venha a ser liberto, curado. Aquele que nesse momento entendeu que precisa abandonar as velhas práticas e voltar ao primeiro amor, que ele esteja aí de joelho, que o Senhor venha aceitar ele novamente, que o Senhor venha escrever no livro da vida o nome dessa pessoa. Pai, que em nome de Jesus o Senhor não lança fora aquele que se prostra diante do teu altar, que essa pessoa que se desviou, essa pessoa que estava longe do Senhor, venha voltar para os teus caminhos em nome de Jesus. Eu abençoe e consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, que todo aquele que estiver prostrado venha se levantar, que estiver doente, acamado, venha se erguer, aquele que está caído espiritualmente venha se levantar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Beba da água. Compartilhe essa live. Vamos pregar o evangelho verdadeiro de Jesus. Amém? Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus.